Ela entrou na mansão com roupa simples e foi recebida com gargalhadas. Ninguém acreditava que aquela cozinheira humilde conseguiria fazer o filho do milionário comer. Mas quando o menino provou a primeira colherada do prato dela, todos ficaram em choque. Cláudia desceu do autocarro com as pernas a doer. Tinha viajado a noite inteira só para chegar àquela entrevista de emprego. A mochila velha às costas pesava, mas não tanto quanto a necessidade de conseguir aquele trabalho. Olhou para a morada anotada num papel amarrotado e respirou fundo. Mansão Andrade. O portão de ferro preto brilhava tanto que dava para ver o próprio reflexo. Ela tocou a campainha e esperou. A roupa simples que vestia estava limpa, passada com cuidado, mas era óbvio que não combinava com aquele lugar. Chinelos de enfiar no dedo gastos, calças de ganga com um remendo no joelho, camisola de algodão desbotada. Cláudia sabia disso, mas também sabia cozinhar como ninguém. O portão abriu-se com um som eletrônico. Ela entrou devagar, pisando o caminho de calçada portuguesa que levava até a entrada principal. A mansão era enorme, com 3 andares de puro luxo, janelas imensas, um jardim impecável e uma fonte no meio do relvado. Cláudia nunca tinha visto nada parecido na vida. "Pode entrar pela porta lateral", gritou uma voz feminina ao longe. Cláudia contornou a casa e encontrou uma porta mais pequena. Empurrou-a e entrou numa cozinha que parecia saída de uma revista. Mármore por todo o lado, eletrodomésticos de inox, uma ilha no centro que era maior do que a sala da casa onde ela morava. 3 mulheres fardadas pararam o que estavam a fazer e olharam para ela. "Vem para a entrevista?", perguntou uma delas, a conter o riso. "Vim", respondeu Cláudia, com firmeza. A mulher que falou era alta, magra, com o cabelo preso num apanhado perfeito, a farda impecável e uma postura de quem manda. Sônia, a governanta da casa, deu uma gargalhada curta e olhou para Cláudia de alto a baixo. "A sério? Com essa roupa?" As outras 2 mulheres riram-se também. Cláudia sentiu o rosto aquecer, mas não desviou o olhar. "Vim de longe. Saí de madrugada. Não tive tempo de mudar de roupa." "De longe?" Sônia cruzou os braços. "De onde?" "Exatamente, do interior. Apanhei 3 autocarros para chegar aqui." "3 autocarros?" repetiu Sônia, com ironia. "E achas que tens perfil para cozinhar nesta casa?" "Sei cozinhar bem. Vim tentar." Rogério, o mordomo, entrou na cozinha com uma bandeja de prata na mão, parou ao ver Cláudia e arqueou as sobrancelhas. "Esta é a candidata?" "É", respondeu Sônia, a rir-se. "Acreditas?" Rogério olhou para os chinelos de Cláudia e abanou a cabeça. "Sônia, acho que houve aqui um engano. Esta não é uma casa comum. Aqui servimos refeições de alto padrão." "Eu sei fazer comida boa", insistiu Cláudia. "Não vim para aqui fazer ninguém perder tempo." "Comida boa?", zombou uma das empregadas. "Aqui precisamos de alta gastronomia, não de comida de tasca." Cláudia apertou a alça da mochila. Queria ir-se embora dali, mas não podia. Precisava imenso daquele emprego. O dinheiro que poupava todos os meses mal dava para pagar a renda. Trabalhar numa casa como aquela podia mudar tudo. "Posso pelo menos tentar?", perguntou ela, a olhar diretamente para Sônia. "Tentar o quê?" "Não temos vagas para cozinheiras de comida caseira. Aqui é outro nível." Nesse momento, Cláudia olhou pela janela imensa da cozinha e viu algo que lhe apertou o coração. Um menino pequeno estava sentado sozinho num banco de jardim, magro demais, de rosto pálido, olhos sem brilho e ombros caídos. Ele olhava para o nada, a balançar as pernas devagar. "Quem é aquele menino?", perguntou Cláudia, baixinho. "É o Bernardo, o filho do patrão", respondeu Sônia. "Por quê? Ele parece triste." Isso não é da sua conta, mas Cláudia não conseguia desviar o olhar. Havia qualquer coisa naquele miúdo que mexia com ela. Algo familiar. A forma como ele estava ali sentado, completamente sozinho num jardim enorme, como se o mundo se tivesse esquecido dele. A porta da rua bateu com força. Passos rápidos ecoaram pelo corredor. Um homem alto, de fato cinzento, entrou na cozinha com o telemóvel colado ao ouvido. Falava alto, visivelmente irritado. "Não quero desculpas, quero resultados." Já é o 15º profissional que falha. Era Eduardo Andrade, o dono da casa. Cabelo escuro,
barba bem aparada, mas os olhos carregavam uma exaustão profunda. Ele desligou o telemóvel e atirou-o para cima de uma cadeira. Sônia, apareceu alguém para a vaga? Apareceu, Sr. Eduardo. Mas o quê? Sônia apontou para Cláudia sem dizer nada. Eduardo olhou e franziu a testa. Esta é a candidata? Sim, senhor. Ele suspirou fundo e passou a mão pelo rosto. Olhe, menina, eu não tenho tempo para brincadeiras. Já contratei nutricionistas, chefes de renome, especialistas de todo o tipo. Ninguém conseguiu resolver o problema. Que problema? Perguntou Cláudia. Isso não importa. O que importa é que preciso de alguém realmente qualificado. Senhor Eduardo, Cláudia deu um passo em frente. Eu não tenho nenhum diploma de uma escola cara. Não trabalhei em nenhum restaurante com estrela Michelin, mas sei fazer comida de verdade. Comida de verdade? Repetiu ele, cansado. Exatamente. Comida que alimenta mais do que o corpo. Eduardo ia responder, mas deteve-se. Olhou para Cláudia com mais atenção. Havia algo na voz dela, uma convicção que os outros profissionais não tinham demonstrado. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que comida boa não é apenas condimentos caros ou técnica francesa. É carinho, é atenção, é compreender quem vai comer. Sônia soltou um riso seco. Senhor Eduardo, com todo o respeito, acho que está a perder o seu tempo. Deixa falar, disse Eduardo, sem desviar os olhos de Cláudia. Vim de longe porque preciso muito deste trabalho, continuou Cláudia. Não estou aqui para impressionar ninguém com roupas bonitas. Estou aqui porque sei que posso ajudar. Ajudar como? Cláudia olhou novamente pela janela. Bernardo continuava sentado no mesmo lugar, imóvel. O menino lá fora. Ele não está bem, pois não? O rosto de Eduardo mudou por completo. A irritação desapareceu, dando lugar a uma dor profunda. Não está, respondeu de forma baixa. Há muito tempo que não está. E todos os profissionais que o senhor contratou tentaram resolver a situação com técnica, com ciência, com regras. E acha que consegue fazer diferente? Acho que posso tentar de uma forma que ninguém tentou ainda. Comida que lhe toque no coração. Eduardo ficou em silêncio. Olhou para Sônia, que abanou a cabeça, cética. Olhou para Rogério, que encolheu os ombros. Depois, olhou novamente para Cláudia. Tem um dia, disse ele. Um dia para fazer o meu filho comer alguma coisa. Se conseguir, a vaga é sua. Se não conseguir, nunca mais põe aqui os pés. Aceito. Ótimo. Sônia, mostra-lhe a cozinha. Ele saiu da divisão sem olhar para trás. Sônia cruzou os braços e suspirou. Irritada. Não sabes onde te estás a meter. Não sei mesmo, concordou Cláudia. Mas vou descobrir. Rogério soltou uma gargalhada curta. Boa sorte. Vais precisar de um milagre. Cláudia pousou a mochila numa cadeira e arregaçou as mangas. Olhou pela janela mais uma vez. Bernardo continuava ali sozinho, perdido no seu próprio mundo. Não acredito em milagres, murmurou ela. Acredito em comida feita com amor. E naquele momento, ela não o sabia, mas estava prestes a mudar para sempre a vida daquela família. Cláudia passou a primeira hora a explorar cada canto daquela cozinha imensa. Abriu gavetas, verificou a despensa, testou o fogão de 6 bicos. Tudo era profissional, caro, perfeito, mas frio. Aquele lugar não tinha alma. Acha mesmo que vai conseguir? Perguntou uma das empregadas enquanto limpava a bancada. Vou tentar. Já passaram por aqui 15 profissionais. Nutricionistas, chefes premiados, até um especialista que veio de outro país. Ninguém conseguiu fazer o menino comer em condições. Cláudia parou de mexer nos armários e olhou para a mulher. Há quanto tempo é que ele está assim? Há meses. Desde que a senhora Marcela partiu. O nome ficou a pairar no ar. Marcela, a mãe de Bernardo. Cláudia não precisou de perguntar mais nada. Compreendeu tudo naquele instante. Ele parou de comer porque sente a falta dela, disse Cláudia, num sussurro. Deixou de fazer tudo, de brincar, de sorrir, de falar direito. Só fica sossegado no quarto ou sentado no jardim. Cláudia sentiu o peito apertar-se. Conhecia muito bem aquele tipo de dor, a dor de perder alguém que era o nosso mundo inteiro. Onde é que ele está agora? No quarto. Fica sempre lá fechado. Posso subir? A empregada hesitou. A Sônia não vai gostar. A Sônia não precisa de saber. Cláudia subiu as escadas de mármore devagar. O andar de cima era tão luxuoso como o resto da casa.
Quadros caros nas paredes, tapetes macios, lustres de cristal, mas continuava sem vida, sem gargalhadas de criança, sem o barulho de brincadeiras. Parou em frente a uma porta branca com autocolantes de astronautas. Bateu de leve. Bernardo, posso entrar? Silêncio. Ela rodou a maçaneta devagar e empurrou a porta. O quarto era enorme. Uma cama de dossel, uma estante cheia de livros, uma caixa a transbordar de brinquedos. Mas o menino estava encolhido numa poltrona perto da janela, a olhar para fora. Olá, Bernardo. Eu chamo-me Cláudia. Ele não virou a cabeça. Continuou a olhar para o jardim lá embaixo. Cláudia entrou e sentou-se no chão, perto da poltrona. Não tentou forçar uma conversa, apenas ficou ali em silêncio, a respeitar o espaço dele. Passados alguns minutos, ela disse baixinho: "O teu jardim é muito bonito. Aposto que gostas de brincar lá." "Nada. Eu também tinha um jardim quando era pequena. Não era grande como o teu, mas tinha flores que a minha mãe plantava. Eu ajudava a regá-las." Bernardo mexeu-se um bocadinho na cadeira, mas não falou. "Sabes do que eu mais gostava? Era de quando a minha mãe cozinhava. O cheiro invadia a casa inteira, dava para sentir de longe." Desta vez, o menino virou o rosto só um bocadinho. Ainda não olhava para ela, mas estava a prestar atenção. "Gostas de alguma comida especial?" perguntou Cláudia, com suavidade. Silêncio de novo. "Não faz mal se não quiseres falar, mas vou preparar uma coisa muito saborosa para ti." "Posso?" Bernardo olhou finalmente para ela. Os olhos eram grandes, escuros, cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Ele estudou o rosto dela por alguns segundos e voltou a olhar para a janela. A Cláudia desceu para a cozinha com o coração apertado. Aquele menino estava a sofrer de uma forma silenciosa, profunda. Não era fome o que ele sentia, era falta. Falta de algo que comida nenhuma podia substituir. Mas ela ia tentar de qualquer maneira. Abriu o frigorífico enorme e tirou ovos, arroz, feijão, ingredientes simples, nada de receitas complicadas ou pratos sofisticados, apenas comida de verdade. Comida que aquece por dentro. A Sônia entrou na cozinha e parou ao ver o que a Cláudia estava a preparar. "Estás a brincar, não estás?" "Não estou." "Arroz, feijão e ovo estrelado? Isso é a sério?" "É." A Sônia deu uma gargalhada alta. "Já passou por aqui um chefe que estudou em França. Ele preparou pratos que custam uma fortuna em restaurantes. Sabes o que o menino fez? Nem olhou para o prato. Talvez ele não precise de um prato caro. Talvez precise de um prato com sentimento." "Sentimento?" A Sônia abanou a cabeça. "Tu és ingênua demais. Esse menino está para além de qualquer comida. Ele precisa de tratamento profissional. Pode ser, mas vou tentar a minha maneira." O Rogério entrou, também curioso. A Denise, a nutricionista, montou uma ementa completa com vitaminas, proteínas, tudo calculado. Não adiantou de nada. Depois, o chefe Laurent, outra empregada, comentou: "Aquele francês que tem um restaurante premiado fez uns pratos que pareciam obras de arte." O menino nem lhes tocou. A Cláudia continuou a cozinhar sem responder. O arroz ficou soltinho, cada grão no ponto. O feijão temperado com alho, cebola e uma pitada de cominhos. O ovo estrelado, gema mole, borda estaladiça. Colocou tudo num tabuleiro simples. Nada de decorações exageradas, apenas comida honesta. "Boa sorte", disse a Sônia com ironia. "Vais precisar." A Cláudia subiu as escadas novamente, bateu à porta do quarto e entrou. O Bernardo continuava na mesma posição, a olhar para a rua. "Trouxe-te comida." Ela colocou o tabuleiro numa mesinha baixa e sentou-se no chão novamente. O cheiro do arroz quentinho, do feijão temperado, do ovo fresquinho, começou a preencher o quarto. O Bernardo não se mexeu, a Cláudia também não. Ficou ali quieta, apenas a observar o menino. Viu quando ele franziu o nariz de leve. Viu quando os olhos dele brilharam apenas um segundo. Viu quando ele apertou os lábios como se estivesse a lutar contra alguma coisa. "Não precisas de comer se não quiseres", disse ela suavemente. "Mas vou deixar aqui caso mudes de ideias." Ficou mais alguns minutos em silêncio e depois levantou-se. Ia sair do quarto quando ouviu um barulho baixinho. Virou-se e viu o Bernardo a olhar para o prato. Ele estendeu a mão devagar, pegou no garfo, aproximou-se do arroz. O garfo tremeu no ar. Ele inspirou profundamente, fechou os olhos por um instante e depois pousou o garfo. Virou a cara
e voltou a olhar pela janela. A Cláudia sentiu o coração apertar-se, mas não demonstrou desilusão. Apenas acenou de leve e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Quando desceu para a cozinha, encontrou o Eduardo parado perto da ilha central. Ele olhava para o telemóvel com uma expressão tensa. E então, perguntou ele, sem levantar os olhos. Ele não comeu. O Eduardo soltou um suspiro pesado. Já era de esperar, mas ele quis. Vi-lhe nos olhos. Querer não basta. Ele precisa de comer a sério. Está a perder peso. Os médicos estão preocupados. Posso tentar outra vez amanhã? O Eduardo finalmente olhou para ela. Tem até amanhã ao fim da tarde. Se ele não comer nada até lá, vai ter de se ir embora. A Cláudia assentiu. Compreendo. Ela pegou na mochila, pronta para voltar para casa, mas antes de sair, olhou para o Eduardo e disse baixinho: o seu filho não precisa apenas de comida, ele precisa de alguém que compreenda a dor dele. O Eduardo ficou parado, a processar aquelas palavras. A Cláudia saiu pela porta das traseiras. A noite já tinha caído. 3 autocarros de volta para casa, pernas a doer, corpo cansado, mas a cabeça estava a mil. O Bernardo tinha sentido o cheiro, tinha pegado no garfo, tinha quase comido. Quase, e esse quase já era um começo. A Cláudia mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada no colchão fino, a olhar para o teto rachado do quartinho que alugava, a pensar no Bernardo. Nos olhos tristes dele, na mão a tremer a segurar o garfo, na forma como ele tinha cheirado a comida e quase comido. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, ela já estava acordada. Tomou um banho rápido, vestiu a mesma roupa do dia anterior e saiu. 3 autocarros novamente. O primeiro lotado, o segundo atrasado, o terceiro com o ar-condicionado avariado, mas ela nem sentia o cansaço. A cabeça estava a trabalhar sem parar. Desceu 2 paragens antes da mansão e entrou num mini-mercado do bairro. Comprou alguns ingredientes com o pouco dinheiro que tinha no bolso. Frango, natas, cogumelos, batata palha. Verificou cada produto com cuidado, como se estivesse a escolher joias. Quando chegou à mansão, o sol ainda estava a nascer. Tocou a campainha e esperou. O Rogério abriu o portão com cara de sono. Voltaste cedo. Tenho muito trabalho pela frente. Ele deu um sorrisinho cético e deixou-a entrar. A cozinha estava vazia, silenciosa. A Cláudia colocou o saco na bancada e começou a trabalhar. Picou a cebola bem fininha, refogou-a com manteiga até ficar transparente. Adicionou o frango em cubos pequenos. Temperou com sal, pimenta preta, uma pitada de colorau. O cheiro começou a espalhar-se pela cozinha. A Sônia apareceu meia hora depois, já impecável no uniforme engomado. Ainda estás aqui? Estou. Pensei que tivesses desistido. Eu não desisto facilmente. A Sônia aproximou-se do fogão e franziu o nariz. Strogonoff. Estás a fazer estrogonofe? Estou. Isso é ridículo. O chefe Laurent fez um prato francês com trufas importadas. A Denise calculou a nível nutricional tudo o que o menino precisava. E tu achas que um estrogonofe comum vai resolver o problema? A Cláudia continuou a mexer a panela sem olhar para ela. Não é um estrogonofe comum. Ah, não. E o que é que tem de especial? Tem amor? Tem memória? Tem saudade? A Sônia soltou uma risada seca. Tu dizes cada coisa. Pareces aquelas pessoas que acreditam na energia mística da comida. Não é energia mística, disse a Cláudia baixinho. É ligação. A comida liga as pessoas, liga os tempos, liga os sentimentos. O Rogério entrou na cozinha a carregar um tabuleiro de café. Parou quando sentiu o cheiro. Espera, este cheiro? Eu conheço este cheiro. A Cláudia olhou para ele. Conheces? A senhora Marcela fazia este prato exatamente com este cheiro. Era o preferido dela. A Sônia ficou em silêncio por um momento, depois cruzou os braços. Como é que descobriste? Descobri ontem, uma das empregadas comentou. E achas que isso vai fazer alguma diferença? Acho que vale a pena tentar. A Cláudia adicionou as natas, mexeu devagar e esperou que engrossasse no ponto certo. Provou, retificou o sal, provou de novo. Perfeito. Exatamente como tinha aprendido a fazer há anos, exatamente como fazia para a Júlia. O pensamento veio sem aviso. A Júlia, a sua filhinha, o último prato que lhe tinha feito no hospital, tinha sido justamente estrogonofe, o preferido dela, o prato que ela pedia todas as semanas.
A Cláudia piscou os olhos rapidamente para afastar as lágrimas e desligou o lume. Colocou o estrogonofe num prato fundo, arroz branco ao lado e batata palha por cima. Simples, sem decorações exageradas. Apenas comida feita com todo o sentimento que conseguia colocar. "Vou levar-lhe o prato", disse ela, pegando no tabuleiro. "Boa sorte", disse o Rogério. E desta vez, parecia sincero. "Vais precisar." A Cláudia subiu as escadas devagar, segurando o tabuleiro com cuidado. O cheiro subia com ela, preenchendo cada canto daquela mansão fria. Parou em frente à porta do quarto do Bernardo e respirou fundo. Bateu de leve. Nada. Rodou a maçaneta e entrou. O menino estava novamente na poltrona, perto da janela, a olhar para a rua. Mas desta vez, assim que ela entrou, ele virou a cabeça. Sentiu o cheiro. A Cláudia viu quando os olhos dele se arregalaram. Viu quando o corpinho inteiro ficou tenso. Viu quando ele apertou os braços da poltrona com força. "Trouxe-te algo especial", disse ela, colocando o tabuleiro na mesinha. O Bernardo continuou a olhar fixamente para o prato. As mãozinhas apertavam cada vez mais a poltrona. "Este prato", disse ele com a voz fininha, trêmula, foram as primeiras palavras que ele lhe dirigia. "Este cheiro era o preferido da tua mãe, não era?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do menino. Ele não as limpou, apenas as deixou cair. "Ela fazia-o para mim todas as semanas", sussurrou ele, "todos os domingos." A Cláudia ajoelhou-se à frente dele. "Então, ela amava-te muito, porque comida feita com amor tem um tempero especial que ninguém vê, só sente. Ela já não está cá." "Eu sei, querido, eu sei. Não consigo comer sem ela." A Cláudia segurou as mãozinhas dele com delicadeza. "Sabes o que eu acho? Acho que a tua mãe ficaria muito feliz por ver-te a comer o prato preferido dela. Ficaria feliz por saber que te estás a cuidar." O Bernardo olhou para ela com aqueles olhos grandes e tristes. "Tu achas?" "Tenho a certeza." Ele soltou as mãos dela devagar e pegou no garfo. As mãos tremiam tanto que ele quase o deixou cair. A Cláudia não ajudou, apenas ficou ali quieta, dando-lhe espaço para decidir. O Bernardo pegou num pedacinho de frango, olhou fixamente, como se estivesse a ver algo muito para além daquela comida, e levou-o à boca. Mastigou devagar e começou a chorar com mais força. Mas não parou de comer. Pegou noutro pedaço, depois noutro, depois numa colherada de arroz, depois em mais frango. Chorava e comia, comia e chorava, como se cada garfada trouxesse de volta um pedacinho da mãe que tinha partido. A Cláudia sentiu as suas próprias lágrimas correrem, lembrou-se da Júlia no hospital, a comer estrogonofe mesmo quando estava tão fraquinha, lembrou-se do sorriso dela, da maneira como ela dizia: "Está uma delícia, mãe." "Está gostoso?" perguntou a Cláudia baixinho. O Bernardo acenou com a cabeça sem parar de chorar, tal e qual como ela fazia. "Então come mais um bocadinho pela tua mãe." Ele comeu metade do prato, depois parou exausto, largou o garfo e deixou-se cair no sofá, ainda a chorar, mas de uma maneira diferente, como se estivesse a libertar algo que estava preso há muito tempo. A Cláudia sentou-se no chão ao lado dele e deixou o menino chorar. Não tentou consolá-lo com palavras vazias, apenas ficou ali presente, oferecendo o conforto silencioso de quem compreende. Nesse momento, a porta abriu-se. O Eduardo entrou devagar, com os olhos vermelhos. Ele tinha visto tudo pela câmara de segurança do quarto. Tinha visto o filho comer pela primeira vez em meses. Tinha visto o filho chorar. Tinha visto aquela cozinheira humilde fazer o que 15 profissionais caros não tinham conseguido. Também ele tinha chorado. "Bernardo", disse ele com a voz embargada. O menino olhou para o pai. "Papá." Ela fez igual a mamã. O Eduardo ajoelhou-se à frente do filho e abraçou-o com força. O Bernardo agarrou-se a ele e continuou a chorar. Pai e filho, abraçados, libertando toda a dor que guardavam há tanto tempo. A Cláudia levantou-se devagar, pegou no tabuleiro e ia a sair do quarto quando Eduardo disse: "Obrigado." Ela virou-se. Viu um homem destroçado a abraçar o filho. Viu 2 corações partidos a começarem a curar-se. "De nada", disse ela. Simplesmente. Desceu para a cozinha e encontrou a Sônia, o Rogério e as outras empregadas à espera. E então, a Sônia perguntou com ironia: "Ele comeu?" O silêncio foi absoluto. "Como assim comeu?" A Sônia não queria acreditar. "Comeu metade do prato."
O Rogério arregalou os olhos. Metade? O Bernardo comeu metade de um prato? Comeu. As empregadas entreolharam-se em choque. A Sônia ficou pálida. Isso não é possível. É possível quando a comida é feita com o tempero certo, disse a Cláudia. O tempero que a maioria se esquece de colocar. Que tempero? Perguntou uma das empregadas, curiosa. A Cláudia olhou para cada uma delas. A saudade. Comida feita com saudade e cura. Algo que remédio nenhum consegue alcançar. A frase ficou a pairar no ar. A Sônia ia responder quando o Eduardo desceu as escadas. O rosto dele estava diferente, menos tenso, os olhos ainda vermelhos, mas havia ali algo parecido com esperança. Cláudia, disse ele, pode vir aqui, por favor? Ela seguiu-o até ao escritório, uma sala enorme, com uma estante de livros, uma secretária de mogno e quadros caros na parede. O Eduardo fechou a porta e virou-se para ela. O que é que fez lá em cima? Foi. Ele não conseguiu terminar a frase, limitando-se a cobrir o rosto com as mãos. Não fiz nada de especial, disse a Cláudia, suavemente. Só cozinhei com sentimento. A Cláudia devolveu-me o meu filho. O seu filho sempre esteve aqui, só estava perdido na dor. O Eduardo limpou os olhos e olhou para ela. Eu preciso de saber como é que sabia que ia funcionar. A Cláudia hesitou, depois respirou fundo. Porque eu também já perdi alguém muito especial. E sei que a comida é memória, é amor congelado no tempo. Quando nós comemos algo que uma pessoa especial fazia, é como se ela voltasse por alguns minutos. Quem é que perdeu? A minha filha. A resposta caiu como uma pedra no meio do escritório. A sua filha, repetiu Eduardo, baixinho. Ela partiu há algum tempo e o último prato que fiz para ela foi estrogonofe. Por isso é que eu sabia que o seu filho ia sentir o amor daquele prato. Porque eu coloquei toda a saudade que sinto da minha menina naquela panela. O Eduardo ficou em silêncio a processar. O lugar é seu, disse ele finalmente. Pelo tempo que quiser ficar. Obrigada. Não. Obrigado a si por acreditar quando mais ninguém acreditava. A Cláudia saiu do escritório com o coração cheio. Subiu novamente para ver o Bernardo. Ele estava deitado na cama, finalmente a dormir, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas, mas mais tranquilo. Ela ajeitou o cobertor por cima dele e sussurrou. A tua mãe deve estar muito orgulhosa de ti, lá em cima. E naquele momento, ao olhar para aquele menino finalmente em paz, a Cláudia sentiu que a Júlia também estava orgulhosa dela. Amanhã seria outro dia, viriam outros desafios. Mas hoje tinha sido uma vitória. Uma vitória da saudade sobre a dor, do amor sobre o desespero, da comida que alimenta o coração. Os primeiros dias da Cláudia na mansão foram como um sonho. O Bernardo começou a comer com regularidade. Não muito, mas o suficiente para o Eduardo respirar aliviado. O menino ainda era calado, ainda carregava aquela tristeza nos olhos, mas aos poucos estava a recuperar. Todas as manhãs, a Cláudia preparava-lhe o pequeno almoço, um papo seco quentinho com manteiga, sumo de laranja espremido na hora e fruta cortada aos pedacinhos. O Bernardo descia para a cozinha, sentava-se no banco alto e comia enquanto ela cozinhava. Não conversavam muito, mas a presença bastava. Tia Cláudia, disse ele numa manhã, pode fazer aquele bolo que a minha mãe fazia? Era a primeira vez que ele a chamava assim, tia Cláudia. O coração dela apertou-se de uma maneira boa. Que bolo era? De cenoura com cobertura de chocolate. Posso fazer sim. O Bernardo deu um pequeno sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro desde que ela tinha chegado ali. Mas nem tudo eram rosas. A Sônia observava tudo de longe, com cara de poucos amigos. Via como o Bernardo se aproximava da Cláudia. Via como o Eduardo lhe agradecia todos os dias. Via como os outros funcionários tinham começado a respeitar aquela cozinheira humilde, e aquilo corroía-a por dentro. A Sônia trava naquela casa há anos. Tinha sido governanta desde antes de o Bernardo nascer. Tinha servido a Marcela com dedicação. Achava que merecia a gratidão eterna do Eduardo. Mas agora toda a atenção estava na Cláudia. Ela não vai durar, murmurou a Sônia para o Rogério, numa tarde. Por que dizes isso? Porque ela não pertence a este lugar. É apenas uma questão de tempo até mostrar quem realmente é. Ela está a fazer um trabalho maravilhoso com o menino. Está a fazer o básico. Qualquer um conseguiria se tivesse sorte. O Rogério abanou a cabeça e saiu. Mas a Sônia continuou ali,
a planear. 2 dias depois, a Cláudia estava a preparar o almoço quando se apercebeu de que faltava o açafrão. Tinha a certeza de que tinha visto o frasco na despensa pela manhã. Procurou em todas as prateleiras. Nada. Alguém viu o açafrão? Perguntou ela às empregadas. Todas disseram que não. Estranho, mas talvez tivesse acabado. A Cláudia anotou na lista de compras e continuou a trabalhar. No dia seguinte, desapareceu azeite italiano. Depois, sementes de sésamo preto. Sempre ingredientes caros, específicos, e sempre quando ela mais precisava deles. Isto está muito estranho, comentou ela com o Rogério. Estranho. Os produtos a desaparecerem e sempre ingredientes caros. O Rogério franziu a testa. Vou falar com a Sônia. É ela quem controla a despensa. Mas quando falou com a Sônia, ela limitou-se a encolher os ombros. Talvez alguém ande a levar coisas para casa, sabe como é. Há pessoas que não resistem. A frase ficou a pairar no ar com um peso específico. Naquela noite, a Cláudia arrumava as suas coisas para se ir embora quando a Sônia apareceu na cozinha. Cláudia, preciso de revistar a sua mochila. Revistar? Por quê? Protocolo da casa. Quando começam a desaparecer coisas, temos de verificar. A Cláudia sentiu o rosto queimar. Está a insinuar que eu roubei? Não estou a insinuar nada, apenas a seguir o procedimento. Pode revistar. A Cláudia abriu a mochila e pousou-a em cima da bancada. A Sônia começou a mexer, tirou o casaco velho, a marmita vazia, a carteira gasta e então encontrou um frasco de açafrão iraniano, o mais caro da despensa. Olha só o que temos aqui. A Cláudia arregalou os olhos. Isso não é meu. Eu não pus isso aí. Claro que não, disse a Sônia com ironia. Apareceu aí sozinho, não foi? Alguém o pôs na minha mochila. Quem? Quem é que te ia querer prejudicar? O Rogério entrou na cozinha com 2 empregadas atrás. Todas pararam ao ver o frasco na mão da Sônia. Encontraste nas coisas dela? Perguntou uma delas. Encontrei bem no fundo da mochila. Eu não roubei isso, repetiu a Cláudia, com a voz mais alta. Alguém o pôs ali? Cláudia, disse o Rogério com pena. Eu gostava de acreditar em ti, mas as provas. Que provas? Isto foi uma armadilha. Uma armadilha? A Sônia soltou uma gargalhada seca. Achas que alguém aqui perderia tempo a armar-te uma cilada? Nesse momento, o Eduardo entrou na cozinha. Ele tinha visto a discussão do corredor. O que é que se está a passar aqui? A Sônia virou-se para ele com o frasco na mão. Senhor Eduardo, peço-lhe desculpa por informar, mas encontrei este açafrão iraniano na mochila da Cláudia. O mesmo que desapareceu ontem da despensa. O Eduardo olhou para o frasco. Depois para a Cláudia. É verdade? Não, eu não roubei isso. Alguém o colocou na minha mochila sem eu ver. Senhor Eduardo, continuou a Sônia, eu também não queria acreditar, mas outras coisas desapareceram nos últimos dias. Azeite importado, sementes de sésamo, mel biológico, sempre ingredientes caros. Eu não tirei nada disso. O Eduardo passou a mão pelo rosto cansado. Cláudia, compreende como isto parece? Não compreende? Parece que alguém me está a tentar prejudicar. Ou parece que aproveitou a confiança que depositamos em si? Completou a Sônia. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da Cláudia. Não de culpa, mas de raiva. Raiva de estar a ser acusada de algo que não tinha feito. Raiva de ver a armadilha a funcionar perfeitamente. Senhor Eduardo, eu juro pela memória da minha filha que não roubei nada desta casa. A sua filha? A Sônia fingiu surpresa. A Cláudia tem uma filha? Tinha, disse a Cláudia, entre lágrimas. E ela ensinou-me a ser sempre honesta. Jamais tiraria algo que não me pertence. O Eduardo ficou em silêncio, a analisar. Queria acreditar, mas as provas estavam ali à frente de toda a gente. Cláudia, eu preciso de algum tempo para pensar sobre isto. Pensar sobre o quê? Sobre dar-me uma oportunidade de provar a minha inocência. Tem como provar? Ela não tinha. Não havia câmaras na cozinha, não havia testemunhas, apenas a palavra dela contra as provas plantadas. Não tenho, admitiu ela, derrotada. Então não posso mantê-la a trabalhar aqui enquanto isto não for esclarecido. Estás a mandar-me embora. Estou a afastar-te até percebermos melhor o que aconteceu. A Cláudia limpou as lágrimas com as costas da mão, pegou na mochila, agora revirada, e começou a arrumar as suas coisas. Nesse momento, o Bernardo apareceu à porta da cozinha.
Estava de pijama, com o ursinho de peluche que a mãe lhe tinha dado. Olhou para toda a gente ali, para a Cláudia a chorar, para o pai com ar cansado, para a Sônia a segurar o frasco como se fosse um troféu. "O que é que está a acontecer?" perguntou ele com a sua vozinha fina. "Nada, querido", disse o Eduardo. "Volta para o quarto." "Por que é que a tia Cláudia está a chorar?" "É assunto de adultos." Mas o Bernardo não saiu. Ficou ali parado a ver tudo. "Papá, a tia Cláudia fez alguma coisa de mal?" O Eduardo hesitou. "Estamos a tentar perceber. Ela não fez nada de mal. Ela é boa, Bernardo. Ela ajudou-me quando ninguém conseguia. Cozinha igual a mamã, cuida de mim." A voz do menino estava a ficar mais alta, mais desesperada. "Ela não pode ir embora. Filho, é complicado." "Não, não é complicado. Ela não fez nada de mal." A Cláudia ajoelhou-se à frente dele. "Bernardo, querido, está tudo bem?" "Não está. Tu vais embora e eu vou ficar sozinho outra vez." "Tu não estás sozinho. O teu pai está aqui, mas tu também precisas de ser forte." As lágrimas escorriam pelo rosto do menino. A Cláudia abraçou-o com força, sentindo o coraçãozinho acelerado a bater contra o dela. "Prometo que vou voltar", sussurrou ela ao ouvido dele. "Só preciso de algum tempo para resolver isto." "Prometes?" "Prometo." Ela levantou-se, pegou na mochila e caminhou até a porta. Passou pela Sônia sem olhar, passou pelo Rogério, que desviou o olhar. Passou pelo Eduardo, que parecia destroçado. "Tia Cláudia", gritou o Bernardo. Ela virou-se uma última vez. "Não me vou esquecer da promessa", disse ela. "E quando tudo se esclarecer, eu volto." Saiu pela porta das traseiras e começou a andar pela rua escura. 3 autocarros de volta para casa, mas desta vez as lágrimas não paravam de cair. Dentro da mansão, o Bernardo correu para o quarto e bateu com a porta com força. O Eduardo fez menção de entrar, mas estava trancada. "Bernardo, abre a porta." "Silêncio. Filho, por favor." "Mandaste-a embora", gritou o Bernardo lá de dentro. "Mandaste embora a única pessoa que me ajudou. Eu não tive escolha." "Tiveste sim. Podias ter acreditado nela." O Eduardo encostou a testa à porta. Do outro lado, ouvia o filho a chorar, e pela primeira vez em dias, sentiu que tinha cometido um erro terrível. Um erro que talvez já não tivesse volta. A Sônia subiu as escadas com um sorriso satisfeito nos lábios. Missão cumprida. Aquela intrusa tinha sido removida. Agora tudo voltaria ao normal. Mas o que ela não sabia era que o Bernardo tinha visto tudo. Tinha visto a colocar o frasco na mochila da Cláudia naquela tarde, quando ela pensava que ninguém estava a ver. E em breve, a verdade viria ao de cima, de uma maneira que ninguém esperava. Passaram-se 3 dias. 3 dias que pareceram 3 anos. A Cláudia não conseguia parar de pensar no Bernardo. Será que ele estava a comer? Será que tinha voltado a fechar-se em si mesmo? Será que estava a sofrer outra vez? Tentou procurar outro emprego. Bateu à porta de 5 casas de família. Todas pediram referências. E quando ligavam para a mansão dos Andrade, a Sônia atendia e dizia com voz fria: "Não recomendamos. O dinheiro da renda estava a acabar. O frigorífico vazio. Mas nada doía mais do que a saudade daquele menino." Ao 4º dia, o telefone tocou. Número desconhecido. "Estou? Cláudia?" Era a voz do Rogério. "Preciso de falar contigo." "É urgente." "O que é que aconteceu?" "É o Bernardo. Ele não está a comer. Há 3 dias que não come nada. Absolutamente nada." O coração da Cláudia disparou. "Nada? Nem água? Só bebe quando o senhor Eduardo o obriga. Está trancado no quarto, não fala com ninguém." "Meu Deus, Cláudia. Ele está a fazer greve de fome e só diz uma coisa, que só come quando tu voltares." As lágrimas encheram-lhe os olhos. Mas o Eduardo afastou-me. "Não posso simplesmente aparecer aí. É por isso que estou a ligar-te às escondidas. O senhor Eduardo está desesperado. Ele sabe que errou, mas o orgulho não o deixa chamar-te de volta. E o que é que eu posso fazer? Vem, amanhã de manhã eu deixo o portão aberto. Entra pela cozinha como sempre fizeste." A Cláudia hesitou. Voltar para um lugar onde tinha sido humilhada, onde tinham duvidado da sua palavra. Mas depois pensou no Bernardo, no menino que se tinha agarrado a ela, que tinha chorado nos seus braços, que tinha voltado a sorrir por causa dela. "Vou estar aí." Na manhã seguinte, a Cláudia acordou antes do nascer do sol, tomou banho, vestiu a roupa mais limpa que tinha e apanhou os 3 autocarros de sempre.
Quando chegou à mansão, o portão estava entreaberto, tal como o Rogério tinha prometido. Entrou pela cozinha, vazia e silenciosa. Parecia um lugar abandonado. Subiu diretamente para o quarto do Bernardo. A porta estava fechada. Bateu de leve. Bernardo, sou eu, a tia Cláudia. Ouvi um barulho do outro lado. Passos rápidos. A porta abriu-se com força. O Bernardo estava magro, muito magro. O rostinho pálido, olheiras fundas, lábios rachados. Olhou para ela por um segundo, como se não acreditasse que era real. Depois, atirou-se aos seus braços, a chorar. Voltaste, voltaste. A Cláudia abraçou-o com força, sentindo os ossinhos dele salientes demais. Voltei, meu amor. Voltei. Pensei que me tinhas abandonado. Nunca. Eu prometi que voltaria, lembras-te? Eles disseram que tu tinhas feito uma coisa errada, mas eu sei que não fizeste. Como sabes? O Bernardo afastou-se e olhou para ela com os olhos vermelhos. Porque eu vi. Viste o quê? Vi a Sônia a colocar o frasco na tua mochila. Ela não reparou que eu estava escondido atrás da porta. O chão pareceu fugir de debaixo dos pés da Cláudia. Tu viste? Vi. Ela tirou o frasco da despensa e colocou-o na tua mala quando foste à casa de banho. Por que é que não contaste ao teu pai? Tentei, mas ele disse que eu estava a inventar porque gostava de ti. Disse que as crianças às vezes confundem as coisas. Nesse momento, a voz do Eduardo ecoou no corredor. Bernardo, com quem é que estás a falar? A porta abriu-se. O Eduardo parou à entrada ao ver a Cláudia ali. Como é que entraste aqui? Eu deixei-a entrar. O Rogério apareceu atrás dele. Porque o menino está a morrer de fome. E o senhor é teimoso demais para fazer o que é correto. O Eduardo olhou para o Bernardo, para a Cláudia, para o filho magro demais, a agarrar-se à mão dela, como se fosse a única coisa sólida no mundo. Bernardo, volta para o quarto. Não, papá, não. Tu não acreditas em mim. Eu vi a Sônia a colocar o frasco na mala da tia Cláudia. Já conversamos sobre isso. Não conversamos, não. Tu disseste que eu estava a inventar. As crianças às vezes imaginam coisas. Eu não imaginei, gritou o Bernardo com uma força que ninguém esperava. Eu vi com os meus próprios olhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. O Eduardo olhou para o filho. Viu a certeza nos olhos dele. Viu a firme convicção de quem está a dizer a verdade. As câmaras, disse o Rogério baixinho. Há uma câmara na despensa. Se o menino está a falar a verdade, há uma gravação. O Eduardo ficou pálido. Eu não verifiquei as câmaras da despensa. Por que é que não verificou? Perguntou a Cláudia com a voz trêmula. Porque confiei na palavra da Sônia. Ela trabalha aqui há anos. Confiou em quem cá estava há mais tempo, e não em quem tinha razão. A frase doeu. O Eduardo sabia disso. Vamos ver as gravações, disse ele. Desceram todos para o escritório. O Eduardo ligou o computador e abriu o sistema de segurança. Procurou a data, a hora, a câmara da despensa, e então viram a Sônia a entrar na despensa, a olhar para os lados, a tirar o frasco de açafrão e a sair. A gravação mostrou-a a andar pelo corredor, a entrar na cozinha, a esperar que a Cláudia fosse à casa de banho, a abrir-lhe a mochila, a colocar o frasco no fundo, a fechar a mochila e a sair como se nada tivesse acontecido. A prova estava ali, clara e incontestável. O Eduardo desligou o vídeo e ficou em silêncio, com as mãos a tremer, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Rogério, chama a Sônia aqui agora. 3 minutos depois, a Sônia entrou no escritório, muito empertigada. Senhor Eduardo, precisa de alguma coisa? Preciso que me explique isto. Ele rodou o ecrã do computador para ela. A Sônia viu o vídeo e foi ficando pálida. Eu posso explicar. Explique então. Eu só queria proteger a casa. Ela apareceu do nada, com roupas velhas, sem referências. Por isso decidiu tramar-lhe uma armadilha. Não foi bem assim. Foi exatamente assim. O Eduardo bateu com a mão na mesa. Destruiu a reputação de uma pessoa inocente. Colocou em risco a saúde do meu filho. Tudo por quê? Por ciúmes. A Sônia tentou encontrar palavras, mas não lhe saía nada. Está demitida. Quero que saia desta casa agora. Sem referências, sem nada. Senhor Eduardo, por favor, trabalho aqui há anos e traiu a minha confiança em segundos. Saia.
A Sônia olhou para Cláudia com um ódio mal disfarçado. Depois saiu a bater com a porta. O Eduardo virou-se para Cláudia. Os olhos dele estavam marejados de lágrimas. Lamento mesmo muito. Eu devia ter acreditado em si. Devia ter confiado. Mas o senhor estava com medo, disse a Cláudia, com suavidade. Medo de confiar outra vez, de se abrir, de deixar alguém entrar na vossa vida. Isso não justifica. Não, mas explica. O Eduardo olhou para o filho. O Bernardo segurava com força a mão da Cláudia, como se ela fosse desaparecer se a largasse. Pode perdoar-me? Perguntou o Eduardo. Posso. Se me prometer uma coisa, qualquer coisa, prometa que vai acreditar sempre no seu filho, mesmo quando parecer impossível. O Eduardo olhou para o Bernardo. Prometo. E prometa que o vai deixar ser criança outra vez. Rir, brincar, fazer traquinices. Não deixe que a tristeza lhe roube a infância. Prometo. A Cláudia assentiu. Então, aceito as suas desculpas. Aceita voltar a trabalhar aqui? Volto, mas com uma condição. Qual? Preciso de lhe contar uma coisa. Sobre mim. Sobre a razão de eu compreender tão bem a vossa dor. O Eduardo fez-lhe sinal para continuar. A Cláudia respirou fundo. Ia contar a história que guardava há tanto tempo. A história que doía demasiado para ser contada. Eu tive uma filha, o nome dela era Júlia, a menina mais bonita do mundo. O Bernardo olhou para ela com atenção. A Júlia tinha um sorriso que iluminava qualquer lugar. Adorava comer. Pedia-me sempre para eu cozinhar. E o prato preferido dela era... A voz falhou-lhe. A Cláudia limpou as lágrimas que começaram a cair. Era strogonoff. O Eduardo arregalou os olhos. O mesmo que fez para o Bernardo. O mesmo, porque aquele era o prato que eu fazia para ela todas as semanas. Era a nossa tradição, todos os domingos. Strogonoff. O que é que lhe aconteceu? Perguntou o Bernardo baixinho. Ela ficou doente, muito doente. Passou os últimos meses num hospital e todos os dias eu lhe levava comida, porque mesmo quando estava fraquinha, ela comia o que eu fazia. As lágrimas escorriam-lhe sem parar. Ora, no último dia que passei com ela, sabe o que é que ela pediu? Pediu o strogonoff. Fiz com todo o amor que tinha. Levei-o para o hospital, ela comeu 3 colheradas, sorriu para mim e disse: "Está uma delícia, mãe. Tu és a melhor cozinheira do mundo." O Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Ela partiu naquela noite enquanto dormia. E sabe qual foi a última coisa que ela comeu? O strogonoff que eu tinha feito com tanto amor. Por isso é que o senhor sabia. O Eduardo disse, com a voz embargada. Sabia que ia funcionar com o Bernardo. Sabia, porque a comida não é apenas nutrição. É memória, é amor. É a forma que temos de dizer: eu importo-me contigo, sem usar palavras. A Cláudia ajoelhou-se à frente do Bernardo. Por isso é que pus toda a saudade que sinto da Júlia naquele prato, porque queria que sentisses o mesmo amor que eu sentia por ela, o mesmo amor que a tua mãe sentia por ti. O Bernardo abraçou-a com força. Obrigado, tia Cláudia. De nada, meu amor. O Eduardo aproximou-se e pôs-lhe a mão no ombro. A Cláudia não é apenas uma cozinheira. Agora faz parte desta família. A Cláudia olhou para ele. Viu um homem destroçado a começar a curar-se. Viu um pai a aprender a confiar novamente. Viu uma família a reconstruir-se. Bernardo, disse ela, que tal descermos e eu fazer-te um lanche? Estás fraquinho demais. A tia pode fazer strogonoff? Ela sorriu por entre as lágrimas. Posso fazer qualquer coisa que tu quiseres. Então quero strogonoff, bolo de cenoura, pão com chouriço e tudo o que a tia souber fazer. A Cláudia riu-se. Pela primeira vez em dias, riu-se de verdade. Vai haver comida para a semana inteira. Então desceram os 3 para a cozinha e pela primeira vez, aquela mansão enorme parecia um lar de verdade. Um lar onde a comida era feita com amor, onde as feridas começavam a cicatrizar, onde 2 famílias destroçadas se estavam a unir para formar algo novo, algo mais forte do que a dor, algo chamado esperança. Tinham passado 2 semanas desde que a Cláudia voltara para a mansão e era como se a casa inteira tivesse acordado de um sono profundo. O Bernardo já não era aquele miúdo magro e triste que ficava no cadeirão a olhar para o nada. Agora corria pelo jardim, ria alto, subia às árvores, voltava sujo de terra para dentro de casa. E a Cláudia não ralhava, apenas sorria ao ver aquele miúdo a ser finalmente criança de verdade. Tia Cláudia, olha o que eu encontrei.
gritou ele certa manhã, ao entrar na cozinha todo sujo. O que foi? Um ninho de passarinho, mas está vazio. Acho que os filhotes já voaram. Como tu disse ela, a sorrir. Estavas num ninho triste. Agora estás a voar outra vez. O Bernardo abraçou-a pela cintura, deixando marcas de terra na roupa dela. É por causa da tia. O coração da Cláudia apertou-se de uma maneira boa. Aquele miúdo tinha se tornado parte dela, como se fosse o filho que já não teve oportunidade de criar. O Eduardo entrou na cozinha naquele momento, já pronto para ir trabalhar. Parou ao ver a cena, o filho feliz abraçado à cozinheira que lhe tinha salvado a vida. Bom dia, disse ele. Bom dia, papá. Hoje vou ajudar a tia Cláudia a fazer brigadeiros. Brigadeiros? Desde quando é que gostas de cozinhar? Desde que a tia disse que cozinhar é fazer magia com as panelas. O Eduardo sorriu. Aquele sorriso ainda era raro, mas estava a aparecer cada vez mais. Posso ajudar também? Perguntou ele. A Cláudia e o Bernardo entreolharam-se, surpresos. Queres cozinhar? Perguntou o Bernardo, incrédulo. Mas tu nem sequer sabes estrelar um ovo. Então vou aprender se vocês me ensinarem. A Cláudia sentiu algo diferente no peito. O Eduardo nunca tinha entrado na cozinha para cozinhar, apenas para comer ou resolver problemas. Mas agora estava ali, a tirar o blazer caro e a arregaçar as mangas da camisa. O primeiro passo, disse ela, é lavar as mãos. O Eduardo obedeceu como um aluno dedicado. O Bernardo achava a cena hilariante. O pai dele, sempre tão sério, ali parado em frente ao fogão, à espera de instruções. Agora pega naquela lata de leite condensado, instruiu a Cláudia. O Eduardo pegou nela. Abre-a e deita-a na panela. Ele abriu-a, mas entornou metade no lava-loiça. O Bernardo desatou a rir. Papá, tu és péssimo nisto. Estou a aprender. O Eduardo riu-se também. Toda a gente começa por algum lado. A Cláudia deitou o chocolate em pó, a manteiga e ensinou os dois a mexer sem parar. O Eduardo queimou a primeira dose. O Bernardo comeu o chocolate diretamente da lata, mas estavam a rir, os três juntos, a rir de verdade. Quando os brigadeiros ficaram prontos, comeram ali mesmo, à volta do fogão, sem mesa formal, sem etiqueta, apenas uma família improvisada a aproveitar o momento. Sabe, Cláudia, disse ele, a limpar o chocolate do canto da boca, já há muito tempo que não me sentia assim. Assim como? Perguntou a Cláudia, leve, como se o peso me tivesse saído dos ombros. É porque parou de o carregar sozinho, disse ela, suavemente. A dor partilhada fica mais leve. O Eduardo olhou para ela com gratidão. Obrigado por tudo, não precisa de agradecer. Preciso, sim. A Cláudia não salvou apenas o meu filho, salvou-me a mim também. O Bernardo lambeu os dedos sujos de chocolate. Tia Cláudia, posso fazer-te uma pergunta? Claro, vais ficar sempre conosco? A pergunta apanhou-a de surpresa. Vou ficar enquanto vocês precisarem de mim. E se precisarmos para sempre? A Cláudia olhou para o Eduardo, que também esperava pela resposta. Então vou ficar para sempre, disse ela. Finalmente, comemorou o Bernardo a dar pulos. Boa, agora somos uma família de verdade. O Eduardo sorriu. Sim, acho que somos mesmo. Naquela tarde, enquanto o Bernardo brincava no jardim, o Eduardo chamou a Cláudia ao escritório. Preciso de falar consigo sobre algo importante. Ela sentou-se na cadeira em frente à secretária dele, um pouco apreensiva. Fiz alguma coisa errada? Não, pelo contrário. O Eduardo puxou uma pasta. Tenho reparado que todas as semanas retira uma parte do ordenado e a coloca num envelope separado. A Cláudia ficou sem jeito. O senhor viu-me? Vi. E fiquei curioso. Para que é esse dinheiro? Ela hesitou, depois respirou fundo. É para um projeto que tenho. Um sonho antigo. Que projeto? Quando a Júlia ficou doente, passou muito tempo num hospital e lá também estavam outras crianças. Crianças cujas famílias não tinham dinheiro para um tratamento adequado, para comida boa, para nada. O Eduardo ouviu em silêncio. A Júlia dizia sempre que, quando ficasse boa, ia ajudar essas crianças. Ia criar um lugar onde elas pudessem ser tratadas de graça, com médicos, medicamentos e comida feita com amor. Um instituto, completou o Eduardo. Isso, o Instituto Júlia, mas para abrir um espaço assim, é preciso muito dinheiro. Por isso vou juntando aos poucos. Vai demorar anos, talvez décadas, mas um dia vou conseguir. O Eduardo ficou em silêncio por um momento.
Depois sorriu. E se eu lhe disser que tenho uma proposta para acelerar esse sonho? Como assim? A Marcela também tinha um sonho. Queria abrir um restaurante, mas não um restaurante qualquer. Um espaço onde as pessoas se sentissem em casa, onde a comida fosse feita com carinho. A Cláudia ouviu com atenção. Depois de ela partir, eu abandonei esse projeto. Não fazia sentido sem ela. Mas agora, o Eduardo inclinou-se para a frente. Agora faz sentido outra vez. O senhor quer abrir o restaurante? Quero, mas não sozinho. Quero que a Cláudia seja minha sócia. A Cláudia arregalou os olhos. Sócia? A Cláudia cuida da cozinha, das receitas, da alma do sítio. Eu cuido da parte financeira e administrativa, e uma parte dos lucros irá para o Instituto Júlia. Senhor, Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. As lágrimas começaram a cair-lhe. Mas por quê? Por que é que está a fazer isto? Porque me devolveu o meu filho. Porque trouxe a vida de volta a esta casa. Porque merece realizar o sonho da sua filha. A Cláudia cobriu o rosto com as mãos, a chorar. O Eduardo deu a volta à secretária e pôs-lhe a mão no ombro. Além disso, disse ele com suavidade. Marcela ficaria feliz. Ela sempre quis que o restaurante ajudasse as pessoas. E o Instituto Júlia vai fazer exatamente isso. Aceito, disse a Cláudia, por entre as lágrimas. Aceito ser sua sócia. O Eduardo sorriu. Ótimo. Vamos começar a planear. Nas semanas seguintes, a mansão transformou-se numa mistura de casa e escritório de arquitetura. Plantas do restaurante espalhadas pela mesa da sala, amostras de tinta, tecidos para as toalhas, louça para testar. O Bernardo adorava participar, dava opinião sobre tudo. Dizia que as cadeiras tinham de ser confortáveis, porque as crianças não gostam de ficar tesas à mesa, e que tinha de haver um menu infantil com desenhos. Ei ou não? Perguntou ele, uma noite durante o jantar. Como se vai chamar o restaurante? O Eduardo e a Cláudia entreolharam-se. Já tinham conversado sobre aquilo. Queremos a tua opinião primeiro, disse o Eduardo. A minha opinião? Mas eu sou uma criança esperta. Então que nome lhe davas? O Bernardo pensou com seriedade, mastigando devagar o arroz. Depois, olhou para a Cláudia. Tia, a tua filha gostava de estrelas? Gostava. Adorava olhar para o céu à noite. E a minha mãe também, disse o Bernardo. Ela dizia sempre que as estrelas eram anjos a cuidar de nós. A Cláudia sentiu o peito apertar-se. Então continuou o Bernardo, o restaurante podia chamar-se 2 Estrelas, por causa da mamã e da Júlia. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. O Eduardo piscou os olhos rapidamente para afastar as lágrimas. A Cláudia não se conseguiu conter. 2 estrelas, repetiu ela. Perfeito. Ah, mas não são só 2 estrelas, corrigiu Bernardo. É um restaurante 2 estrelas, e o logótipo tem de ter 2 estrelas a brilhar no céu. Uma para a mamã e outra para a Júlia. O Eduardo levantou-se, contornou a mesa e abraçou o filho. Tu és incrível, sabias? Aprendi com as pessoas certas, respondeu o Bernardo. Naquela noite, depois de o Bernardo adormecer, o Eduardo e a Cláudia ficaram na cozinha a beber chá. Sabe, disse ele, quando a Marcela partiu, achei que nunca mais ia conseguir seguir em frente. E conseguiu? Consegui, porque tu apareceste, porque insististe quando todos desistiram. Eu não fiz nada de especial. Fizeste sim, fizeste o que mais ninguém conseguia. Trouxeste o amor de volta a esta casa. A Cláudia mexeu o chá em silêncio. A Júlia ficaria orgulhosa de ti, disse o Eduardo, do que estás a construir em nome dela. Espero que sim, porque tudo o que faço é para honrar a memória dela. Ela sabe. Tenho a certeza de que lá de cima ela está a ver tudo. A Cláudia olhou pela janela. O céu estava estrelado. 2 estrelas brilhavam mais forte do que as outras. Acho que tens razão, sussurrou ela. O Eduardo seguiu o olhar dela. A Marcela e a Júlia juntas, a cuidar de nós. Engraçado como a vida funciona, disse a Cláudia. Eu vim para aqui apenas por causa de um emprego e encontrei uma família. E nós precisávamos de uma cozinheira e encontramos muito mais do que isso. Ficaram ali num silêncio confortável, a olhar para as estrelas. No andar de cima, o Bernardo não estava a dormir. Estava à janela do quarto, a olhar para as mesmas estrelas. Mamã, sussurrou ele para o céu. Acho que mandaste a tia Cláudia para nós. Obrigado.
Prometo cuidar dela como cuido do papá. Uma brisa suave balançou as cortinas, como se alguém tivesse respondido. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, os três dormiram em paz, porque tinham encontrado algo que pensavam ter perdido para sempre. Um lar, uma família, um futuro. E a certeza de que o amor não acaba quando alguém parte. Continua através de quem fica, através de cada prato cozinhado com carinho, através de cada criança ajudada, através de duas estrelas que brilham no céu, a Marcela e a Júlia, para sempre juntas, para sempre a cuidar deles. 3 meses depois, a fachada do restaurante Duas Estrelas brilhava sob as luzes da noite. O letreiro exibia 2 estrelas douradas entrelaçadas, exatamente como o Bernardo tinha imaginado. Cada pormenor do espaço tinha sido pensado com amor. Mesas de madeira rústica, cadeiras confortáveis, o aroma à comida caseira a preencher cada canto. A Cláudia estava na cozinha a supervisionar os últimos preparativos para a inauguração. As mãos tremiam-lhe de nervos, mas o coração estava tranquilo. Aquilo era real. O sonho da Júlia estava a tornar-se realidade. Tia Cláudia. O Bernardo entrou a correr pela cozinha, todo arrumado de fato. Está imensa gente lá fora. Está mesmo? Está. E o papá também está nervoso. Ela sorriu. Estar nervoso é normal. Significa que nos importamos. Tu estás nervosa? Estou, mas é um nervoso. Bom, o Bernardo abraçou-lhe a cintura. A mamãe e a Júlia devem estar orgulhosas. A Cláudia ajoelhou-se à frente dele. Sabes o que eu acho? Acho que elas estão aqui conosco, invisíveis, mas presentes. Eu também acho, sussurrou ele. O Eduardo apareceu à porta da cozinha. Está tudo pronto. Podemos abrir as portas. A Cláudia respirou fundo, tirou o avental e seguiu-os para o salão principal. Quando as portas se abriram, entrou uma multidão, amigos, conhecidos, pessoas da comunidade. Mas no meio de todos, um grupo chamou a atenção da Cláudia. Crianças, 15 crianças acompanhadas por enfermeiras, todas a usar t-shirts com o logótipo do Instituto Júlia. O quê? A Cláudia olhou para o Eduardo, confusa. Surpresa, disse-lhe ele, a sorrir. Usei parte do investimento do restaurante para acelerar o instituto. Já está a funcionar, a ajudar crianças que precisam. As lágrimas encheram-lhe os olhos. Já está a funcionar. E estas são as primeiras 15 crianças que estão a ser tratadas lá. Trouxe-as para comerem aqui hoje. A Cláudia cobriu a boca com as mãos, a chorar. As crianças aproximaram-se timidamente. Tu és a tia Cláudia? Perguntou uma menina. És a tia que perdeu a Júlia e construiu o instituto para nos ajudar? A Cláudia ajoelhou-se, ficando à altura delas. Isso mesmo. Obrigada, disse a menina. A minha mãe disse que, sem o instituto, eu não teria como melhorar. Como te chamas? Ana. O nome ecoou no peito da Cláudia. Tinha a mesma idade que a Júlia teria agora. Ana, hoje tu e os teus amigos vão comer o melhor estrogonofe do mundo, o mesmo que eu fazia para a minha filha. Os olhinhos da menina brilharam. De verdade, de verdade. A Cláudia voltou para a cozinha com o coração acelerado. Preparou o estrogonofe com todo o amor que tinha. Cada movimento era uma oração silenciosa. Cada tempero, uma homenagem. Quando serviu os pratos às crianças, ficou a observar. A Ana deu a primeira garfada, fechou os olhos e sorriu. Está uma delícia, tia. As mesmas palavras que a Júlia tinha dito. A Cláudia precisou de sair da sala para não desabar ali mesmo. Foi para as traseiras do restaurante onde havia um pequeno jardim. Sentou-se num banco e olhou para o céu. 2 estrelas brilhavam intensamente. Júlia, sussurrou ela. Conseguimos, minha filha. Conseguimos realizar o teu sonho. Aquelas crianças ali dentro estão a ser ajudadas por tua causa. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores. Sei que já não estás aqui comigo, mas sinto-te por perto todos os dias, em cada sorriso daquelas crianças, em cada prato que preparo. O Eduardo aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dela. Estás bem? Estou. Só estava a conversar com ela. Ela ouviu. Tenho a certeza. A Cláudia encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por tudo, por acreditares em mim, por tornares este sonho real. Tu é que o tornaste real. Eu só ajudei. Ajudaste muito, mais do que imaginas. Ficaram ali por alguns minutos em silêncio, a olhar para as estrelas. Sabes, disse o Eduardo,
A Marcela sempre dizia que as melhores coisas da vida não são planeadas. Aparecem quando menos esperamos. Ela tinha razão. Tu apareceste quando eu menos esperava e salvaste tudo o que eu tinha de mais importante. A Cláudia olhou para ele. Tu também me salvaste. Deste-me um propósito novamente. Mostraste-me que ainda posso fazer a diferença. Nós salvamo-nos, corrigiu ele, e agora vamos ajudar muita gente juntos. Voltaram para dentro do restaurante. O salão estava cheio, barulhento, cheio de vida. Crianças a rir, pessoas a conversar, pratos a ser servidos. O Bernardo correu até eles. Tia Cláudia, a Ana perguntou se pode ter a receita do estrogonofe para a mãe dela fazer em casa. Claro que sim. Vou ensinar-lhe pessoalmente. A noite continuou perfeita. Cada pessoa que comia ali saía emocionada. Não era apenas a comida. Era o sentimento que vinha com ela, o amor que estava em cada preparação. Quando o último cliente saiu, já passava da meia-noite. A Cláudia, o Eduardo e o Bernardo ficaram sozinhos no restaurante. O primeiro dia foi um sucesso, disse o Eduardo. Foi mais do que um sucesso, corrigiu a Cláudia. Foi mágico. O Bernardo bocejou. Estou cansado, mas é um cansaço bom. Anda, disse a Cláudia. Vamos sentar-nos um pouco antes de ir para casa. Os três sentaram-se a uma mesa perto da janela. Dava para ver as estrelas lá fora. Tia Cláudia, disse o Bernardo, sonolento. Posso chamar-te outra coisa? Outra coisa? Como? Tipo, segunda mãe? O coração dela parou por um segundo. Queres chamar-me assim? Quero. Porque mãe de verdade eu só tive uma. Mas tu cuidas de mim como ela cuidava. A Cláudia olhou para o Eduardo, que acenou, encorajando-a. Seria uma honra, disse ela, com a voz embargada. O Bernardo sorriu e encostou a cabeça no ombro dela. Então, está decidido. Agora tem uma mãe no céu e uma segunda mãe aqui. O Eduardo segurou a mão da Cláudia por cima da mesa. Obrigado por tudo, por nunca teres desistido de nós. Obrigada a vocês por me deixarem fazer parte desta família. Ficaram ali os três a olhar para as estrelas pela janela. E naquele momento, a Cláudia compreendeu algo profundo. A Júlia não tinha partido para sempre. Continuava viva através do instituto, através de cada criança ajudada, através de cada prato de estrogonofe feito com amor. A Marcela também não. Continuava viva no sorriso do Bernardo, no restaurante com que tinha sonhado, no legado que deixou. As duas juntas, a cuidar de quem ficou. 2 estrelas no céu, a iluminar o caminho, a provar que o amor verdadeiro não acaba, apenas se transforma e continua a salvar vidas todos os dias, de formas que nem sempre percebemos, mas que fazem toda a diferença. Naquela noite, quando voltaram para casa, o Bernardo pegou no caderno de desenhos e fez algo especial. Desenhou 4 pessoas de mãos dadas. O Eduardo, ele, a Cláudia, e acima deles, 2 figuras com asas e auréolas. Embaixo, escreveu com letra caprichada: a minha família, as que estão aqui e as que cuidam de lá. Mostrou-o a Cláudia antes de adormecer. Ela apertou o desenho contra o peito e chorou. Eram lágrimas de gratidão, porque tinha chegado àquela mansão apenas para conseguir um emprego e tinha encontrado um lar, uma família. E a certeza de que o amor da sua filha continuaria vivo através de cada vida salva, através de cada sorriso, através de cada prato feito com o coração. Não,